Meus pais pularam o meu casamento, chamando-o de um evento trivial para alguém no fundo do poço. Então eu sou Esther, 29 anos, e fotógrafa de casamentos de Boston. A ironia de capturar centenas de noivas com seus pais orgulhosos nunca passou despercebida por mim, especialmente depois da minha própria cerimônia pequena no jardim no ano passado. Meus pais chamaram isso de um evento trivial para alguém no fundo e escolheram não comparecer. Em vez disso, tiraram férias no Havaí com minha irmã. Quando finalmente me ligaram uma semana depois, foi apenas porque precisavam de algo. As palavras deles me ensinaram uma lição valiosa sobre limites familiares e autorrespeito. Crescendo em um bairro de classe média alta em Massachusetts, minha casa de infância parecia perfeita por fora. A casa colonial de 2 andares com seu gramado bem cuidado e cerca branca parecia algo saído de uma revista. Mas dentro daquelas paredes existia uma hierarquia rígida que moldou toda a minha educação. No topo estavam meus pais Harold e Eleanor Wilson, um advogado corporativo e administrador hospitalar que valorizavam o status acima de tudo. Logo abaixo deles estava minha irmã mais velha Julia, 6 anos mais velha que eu e a filha adorada que não podia fazer nada de errado. E então havia eu, a ideia tardia, a decepção, aquela que nunca estava à altura. Desde minhas primeiras lembranças eu entendia meu lugar na família. Quando Julia trazia boletins com notas excelentes, eles eram orgulhosamente exibidos na geladeira por semanas. Quando eu fazia o mesmo, minha mãe apenas acenava brevemente e dizia, isso é esperado, não excepcional. Quando Julia foi aceita na escola de medicina, meus pais fizeram uma festa elaborada com todos seus amigos e colegas convidados. Quando me formei com honras em belas artes, eles faltaram à cerimônia porque conflitava com o evento do Clube Country. Fotografia é apenas um hobby, Esther, meu pai dizia depreciativamente sempre que eu tentava mostrar meu trabalho a ele. Não é um caminho de carreira real. Você precisa pensar em algo prático. Julia seguiu exatamente o caminho que meus pais traçaram. Estudos de graduação pré-medicina, escola de medicina em uma universidade da Ivy League e depois um programa de residência prestigioso. Agora, aos 35 anos, ela é uma cirurgiã bem-sucedida casada com outro médico com 2 filhos perfeitos. Eles moram em uma casa a 3 quadras dos meus pais e jantam com eles todo domingo. A dinastia perfeita que meus pais sempre quiseram. Minha paixão pela fotografia surgiu durante o ensino médio. Ainda me lembro do momento em que tudo se encaixou para mim. A senhora Lawson, minha professora de arte, me emprestou uma velha câmera Nikon para um projeto da classe. A primeira vez que olhei através daquele visor, algo despertou dentro de mim. Eu podia capturar momentos, emoções, histórias em um único quadro. Passei horas no laboratório escuro da escola, hipnotizada, enquanto imagens apareciam como mágica nas bandejas de revelação. Quando anunciei que queria estudar fotografia na faculdade, meus pais fizeram sua primeira grande intervenção comigo. Não vamos pagar para você desperdiçar 4 anos aprendendo a tirar fotos, meu pai declarou na mesa de jantar. Harold e minha mãe complementou, talvez ela pudesse estudar administração com fotografia como matéria secundária. Pelo menos isso lhe daria algo em que se apoiar. Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse sentada ali mesmo. No final, chegamos a um acordo. Eu frequentaria a Universidade Estadual com uma bolsa parcial, fazendo dupla graduação em Administração e Belas Artes. Eles pagariam o restante da mensalidade apenas se eu mantivesse uma média de 3,5. Trabalhei mais do que nunca equilibrando ambas as graduações, enquanto também fazia trabalhos de fotografia de casamento nos fins de semana para construir meu portfólio. Minha colega de quarto Olivia frequentemente me encontrava editando fotos às 3 da manhã depois de terminar as tarefas de administração. Você sabe que a maioria das pessoas escolhe uma coisa para se destacar, ela me disse uma vez. Você está se matando tentando agradar a todos. Ela estava certa, mas eu ainda esperava conquistar a aprovação dos meus pais. Essa esperança desvaneceu durante meu 3º ano quando ganhei um prêmio regional prestigioso de fotografia. O jornal local publicou uma matéria sobre mim e meu trabalho. Enviei o recorte animadamente para meus pais, pensando que finalmente eles viriam meu talento. Minha mãe ligou naquela noite. Vi seu pequeno artigo, ela disse. Foi legal. Mas você viu que Julia acabou de publicar sua pesquisa no New England Journal of Medicine? Enviamos o link para você na semana passada. Eu tinha visto. Também havia enviado um buquê de parabéns para Julia. Mas ninguém havia mencionado minha conquista a ela, ou me enviado sequer uma mensagem de texto dizendo bom trabalho. Depois da faculdade, trabalhei em uma empresa de marketing para agradar meus pais enquanto construía meu negócio de fotografia paralelamente. Por 3 anos economizei cada centavo, morei em um apartamento minúsculo com 2 colegas de quarto e trabalhei 7 dias por semana. Quando finalmente tive clientes e economias suficientes para deixar meu emprego corporativo e seguir a fotografia em tempo integral, meu pai chamou isso de suicídio profissional. Você está jogando fora uma renda estável para perseguir um sonho impossível, ele disse. Não venha chorar para nós quando falhar. Mas eu não falhei.
Ao longo dos próximos 7 anos, construí um negócio bem-sucedido de fotografia de casamentos e retratos. Me especializei em capturar momentos emocionais autênticos em vez de poses rígidas. Minha agenda se encheu com 1 ano de antecedência, e eventualmente contratei 2 fotógrafas assistentes para ajudar com a demanda. Comprei meu próprio pequeno condomínio na cidade, criei um belo site de portfólio e até ganhei vários prêmios internacionais de fotografia. Meus pais nunca reconheceram nada disso. Em reuniões familiares, minha mãe atualizava orgulhosamente todos sobre as últimas conquistas de Júlia, mas me apresentava simplesmente como minha filha mais nova, sem nenhuma menção à minha carreira. Uma vez ouvi ela dizer à amiga do clube de bridge que eu ainda estava me encontrando, como se eu fosse uma jovem de 20 anos sem rumo em vez de uma empresária bem-sucedida. Foi durante uma das minhas sessões de casamento que conheci Noah. Ele era o padrinho em uma celebração que eu estava fotografando, e notei ele fazendo o noivo nervoso rir e relaxar antes da cerimônia. Durante a recepção, ele ajudou uma convidada idosa que tinha dificuldade para caminhar e depois entreteve as crianças quando elas ficaram inquietas. Me vi tirando fotos extras dele durante todo o dia, atraída por seu calor natural e gentileza. Quando ele se aproximou de mim enquanto eu estava guardando meu equipamento, me senti excepcionalmente nervosa. Então você é aquela que vê tudo, ele disse com um sorriso. Esse é meu trabalho, respondi, notar os momentos que outros podem perder. Bem, eu também notei você, ele disse, me entregando seu número de telefone, caso você algum dia queira estar do outro lado da câmera. Noah acabou sendo um professor de escola primária que amava seu trabalho com a mesma paixão que eu tinha pela fotografia. No nosso primeiro encontro, ele falou sobre seus alunos da 4ª série com tanto entusiasmo e respeito que soube que ele era especial. Ele via potencial em todos e acreditava em nutrir talentos individuais em vez de forçar crianças em caminhos predeterminados. O contraste com meus pais não poderia ser mais gritante. Quando finalmente apresentei Noah aos meus pais 6 meses depois do início do nosso relacionamento, meu pai mal apertou sua mão. E minha mãe fez vários comentários sobre como professores eram tão mal pagos. No caminho de volta para casa, Noah perguntou por que eles pareciam desapontados com ele antes mesmo de o conhecerem. Não é você, expliquei. Eles reagiriam assim a qualquer um que não fosse médico, advogado ou CEO. Essa é a perda deles, ele disse simplesmente, porque estão perdendo conhecer uma filha maravilhosa. Esse foi o momento em que soube que queria construir uma vida com Noah. Ele me via pelo que eu era e me valorizava incondicionalmente. Nos olhos dele, eu nunca estava no fundo de nada. Conforme nosso relacionamento ficou sério, mantive contato mínimo com meus pais. Ligações mensais que duravam no máximo 10 minutos, visitas obrigatórias em feriados importantes. Parei de buscar sua aprovação e me concentrei em construir minha vida com alguém que realmente apoiava meus sonhos. Noah me pediu em casamento numa manhã clara de outono durante uma caminhada a uma cachoeira que ambos amávamos. Não houve preparação elaborada ou fotógrafo escondido nos arbustos, apenas nós dois, cercados pelas folhas vermelhas e douradas do outono da Nova Inglaterra. Ele se ajoelhou no chão úmido, tirou um anel simples mas bonito e perguntou se eu compartilharia minha vida com ele. O momento foi perfeito precisamente porque foi autêntico, muito parecido com as fotografias que eu tentava capturar para meus clientes. Sei que sou apenas um professor, ele disse, depois que disse sim através de lágrimas felizes. Mas prometo apoiar seus sonhos da mesma forma que você apoia os meus. Você nunca é apenas alguma coisa, eu disse a ele. Você é tudo o que eu quero. Decidimos por um casamento pequeno no jardim com 70 convidados, um orçamento modesto e foco no que realmente importava para nós. Como fotógrafa de casamentos, eu havia visto muitos casais se estressarem com detalhes elaborados enquanto perdiam de vista o significado por trás da cerimônia. Noah e eu queríamos algo íntimo e significativo em vez de extravagante. Encontrei um belo local em Jardim Botânico que oferecia espaço para cerimônia e recepção por uma taxa razoável. Selecionamos um menu simples de catering com nossas comidas favoritas. Encomendamos flores de um florista local e pedimos a uma amiga que era chefe de confeitaria para criar nosso bolo como presente de casamento. Pedi favores de amigos fotógrafos que ofereceram documentar nosso dia por uma fração de suas taxas usuais. Os convites foram feitos à mão pela irmã artística de Noah, Laura. Cartões simples cor creme com flores prensadas que combinavam com nosso tema de jardim. Nós os endereçamos durante um fim de semana em casa, rindo e bebendo vinho enquanto trabalhávamos nossa lista de convidados. Tem certeza de que são apenas 4 pessoas da sua família? Noah perguntou quando notou que a pilha do meu lado era muito menor que a dele. Minha tia Karen e tio Jack mais meus 2 primos, confirmei, e meus pais e a família da Júlia, embora eu duvide que venham. Você ainda deveria convidá-los, ele disse gentilmente. Dê a eles a chance de surpreendê-la. Eu sabia que ele estava certo, mas também conhecia meus pais.
Ainda assim, esperava que talvez meu dia de casamento fosse a única ocasião em que eles deixariam de lado sua decepção com minhas escolhas de vida. Liguei para todos nossos amigos e família estendida primeiro com a notícia do nosso noivado, deixando a ligação para meus pais por último. Minha mãe atendeu na quarta tentativa, parecendo distraída. Alô, Esther, este não é um bom momento. Estamos prestes a sair para um evento beneficente. Isso vai levar apenas 1 minuto, mãe. Queria que vocês soubessem que Noah me pediu em casamento e vamos nos casar em junho. Houve uma pausa, depois um suspiro. Bem, suponho que parabéns estejam em ordem. Vocês definiram uma data? 12 de junho, disse, tentando manter a animação na voz apesar de sua resposta morna. Será uma cerimônia no jardim, pequena e íntima. Junho é um mês movimentado, ela respondeu. Seu pai tem uma conferência, e acredito que Júlia está apresentando em um simpósio médico por volta dessa época. Além disso, os netos têm seus recitais de fim de ano. São 6 meses de antecedência, mãe. Eu realmente adoraria que todos vocês estivessem lá. Veremos o que podemos fazer, ela disse, num tom que sugeria que já estava procurando desculpas. Nos mande os detalhes. Os convites formais saíram em janeiro, 6 meses antes da data do casamento, como a etiqueta sugeria. Incluí um bilhete manuscrito no convite dos meus pais, expressando o quanto significaria tê-los lá. Semanas se passaram sem confirmação de presença. Em março, 3 meses antes do casamento, decidi visitar a casa dos meus pais pessoalmente para discutir sua participação. Eu não havia estado na casa em quase 1 ano, e nada havia mudado. A mesma sala de estar formal onde crianças nunca eram permitidas brincar. A mesma parede de fotos documentando as conquistas de Júlia, com apenas uma única foto pequena minha da formatura do ensino médio. Minha mãe me ofereceu chá nas xícaras de porcelana boa reservadas para convidados em vez de família, um lembrete sutil do meu status de estranha. Meu pai se juntou a nós sentando em sua poltrona de couro favorita, com postura perfeita como sempre. Recebemos seu convite, minha mãe começou, após uma conversa dolorosa sobre o tempo. Mas receio que tenhamos um conflito. Que conflito? Perguntei. A data está definida há meses. Meu pai pigarreou. A família da sua irmã está visitando naquele fim de semana. Já fizemos planos. Eles não poderiam vir no fim de semana anterior ou posterior? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Este é o dia do meu casamento. A expressão do meu pai endureceu. Esther, vamos ser francos. Júlia é uma cirurgiã ocupada com responsabilidades importantes. Seus filhos têm numerosas atividades. Eles não podem reorganizar toda a sua agenda para o que é, francamente, um evento trivial para alguém na sua... Ele pausou, procurando a palavra certa, posição. Minha posição, repeti, sentindo como se tivesse levado um tapa. O que seu pai quer dizer, minha mãe intercedeu suavemente, é que embora isso seja importante para você, as obrigações profissionais de Júlia devem ter prioridade. Ela salva vidas, querida. E eu apenas tiro fotos, disse secamente. Precisamente meu pai assentiu, perdendo ou ignorando meu sarcasmo. Sua irmã construiu algo significativo. Não se pode esperar que ela interrompa isso para isto. Este é o dia do meu casamento, repeti, minha voz quebrando ligeiramente. Eu também sou sua filha. Claro que é, minha mãe disse com um sorriso forçado. Mas sua pequena cerimônia no jardim dificilmente é o evento do século. Talvez se você tivesse escolhido um local mais substancial ou se Noah tivesse uma posição mais estabelecida. Como médico, meu pai acrescentou desnecessariamente. Simplesmente achamos melhor se você não nos incomodar com isso, minha mãe concluiu. Temos o gala beneficente do hospital naquele mês também e seu pai está sendo homenageado por seu trabalho legal pro bono. Nossa agenda social está bem cheia. Sentei ali. Xícara de chá esquecida nas mãos, enquanto todo o peso de suas palavras afundava. Meu casamento era um incômodo, um evento trivial, que não valia seu tempo porque eu havia escolhido uma vida e parceiro que não atendia a seus padrões de sucesso. Entendo, finalmente disse, pousando a xícara com um movimento controlado que escondia o tremor nas minhas mãos. Obrigada por serem honestos. Você sempre foi tão sensível, minha mãe suspirou. É exatamente por isso que nos preocupávamos com você se dando bem como fotógrafa, muito emocional. Saí da casa deles naquele dia com absoluta clareza. Por 3 décadas eu havia esperado que eles me vissem, me valorizassem, me amassem incondicionalmente, mas eles nunca fariam. Eu era uma decepção perpétua porque havia escolhido realização sobre status, felicidade sobre sua definição de sucesso. No carro liguei para Noah e contei tudo através de lágrimas. Eu serei sua família agora, ele prometeu. E meus pais já te amam mais que seus próprios filhos. Era verdade. Os pais de Noah, uma bibliotecária aposentada e professor de ciências do ensino médio, me receberam de braços abertos desde nosso primeiro encontro. Eles faziam perguntas genuínas sobre minha fotografia, exibiam meu trabalho em casa e nunca sugeriram que o filho deles poderia ter feito melhor.
Decidi então que meu casamento aconteceria sem meus pais ou irmã. Não gastaria mais um momento tentando conquistar a aprovação de pessoas que fundamentalmente não valorizavam o que me fazia feliz. 12 de junho chegou com o tempo perfeito, como se o universo estivesse compensando a ausência da minha família. A luz do sol filtrava pelas árvores do jardim, criando padrões pontilhados nas cadeiras brancas arranjadas em fileiras organizadas. Flores silvestres em azul e roxo, minhas cores favoritas, ladeavam o corredor e adornavam o arco simples onde Noah e eu trocaríamos votos. Na pequena sala de preparação, sentei diante do espelho enquanto minha amiga Zoe, uma maquiadora profissional, trabalhava no meu rosto. Ela manteve o visual natural, sabendo que eu preferia simplicidade ao glamour. Meu vestido era de renda de inspiração vintage, na altura do chá em vez de longo, permitindo que eu me movesse livremente durante o dia. Como você está se sentindo? Zoe perguntou enquanto aplicava um blush leve nas minhas bochechas. Confusa, admiti. Feliz por me casar com Noah. Triste pela ausência dos meus pais, irritada por ainda me importar com sua ausência. Isso é normal, ela me assegurou. Mas é perda deles. Você está linda. A mãe de Noah bateu e entrou com uma pequena caixa de veludo. Pensei que você poderia querer algo emprestado, ela disse calorosamente. Estes eram os brincos de pérola da minha avó. Usei eles no meu casamento também. Enquanto ela me ajudava a colocá-los, lutei contra as lágrimas. Isso era o que uma mãe deveria ser no dia do casamento da filha. Presente, solidária, amorosa. Obrigada, linda, disse, abraçando-a cuidadosamente para evitar borrar minha maquiagem. Isso significa muito para mim. Estamos tão felizes que você está se juntando à nossa família oficialmente, ela respondeu. Embora você tenha sido parte dela desde que Noah a trouxe para casa pela primeira vez. Minha tia Karen e tio Jack dirigiram 6 horas para comparecer e intervieram para preencher os papéis parentais que minha própria mãe e pai haviam abandonado. Tio Jack me levou pelo corredor, seus braços firmes e tranquilizadores. Tia Karen sentou na primeira fila onde minha mãe deveria estar, radiante com genuína felicidade por mim. A cerimônia foi tudo o que eu havia esperado. Os votos de Noah fizeram todos rirem e chorarem em igual medida. Os meus foram mais reservados, mas não menos sinceros. Quando o oficiante nos declarou marido e mulher, a pequena reunião de amigos e família escolhida explodiu em vivas que pareciam preencher o jardim e meu coração completamente. Durante a recepção, notei vários convidados tirando fotos com seus telefones apesar dos fotógrafos profissionais que eu havia contratado. Anos fotografando casamentos me ensinaram a odiar essa prática. Não só resultava em imagens de má qualidade, mas também significava que as pessoas estavam vivenciando o momento através de telas em vez de com presença total. Ainda assim, hoje eu descobri que não me incomodava. Essas eram pessoas que realmente se importavam conosco, querendo capturar memórias à sua própria maneira. Nenhuma delas estava fazendo isso para aparecer ou para redes sociais. Elas genuinamente queriam se lembrar deste dia alegre. Conforme a noite terminava e os convidados começaram a sair, Noah me encontrou sentada sozinha numa mesa, tendo um momento para absorver tudo. Feliz? Ele perguntou, deslizando na cadeira ao meu lado. Completamente, respondi sinceramente, embora eu continue verificando o meu telefone. Para quê? Pensei que talvez eles pelo menos mandariam uma mensagem. Até apenas parabéns seria alguma coisa. Noah segurou minha mão. Sabe de uma coisa? Vamos fazer um pacto agora. Esta é a última vez hoje que pensamos sobre quem não estava aqui. A partir deste momento focamos apenas em quem estava aqui e quem estará aqui para todos os nossos dias futuros. Ele estava certo, claro. Guardei meu telefone e me rejuntei à celebração, dançando com nossos convidados restantes até que a equipe do local começou sutilmente a limpar ao nosso redor. Mais tarde naquela noite no nosso quarto de hotel, a curiosidade tomou conta de mim. Enquanto Noah estava no banho, verifiquei meu telefone mais uma vez. Nenhuma mensagem dos meus pais ou irmã, mas várias notificações das redes sociais. Sem pensar, cliquei no perfil da minha mãe, que eu raramente visualizava naqueles dias. O que vi fez meu sangue gelar. Minha mãe havia postado fotos e vídeos durante todo o dia, não de uma casa vazia perdendo um casamento, mas de uma praia no Havaí. O carimbo de tempo na primeira postagem era de 3 dias antes. Lá estava ela sorrindo amplamente com meu pai, irmã, cunhado e sobrinho nas praias de Maui. A legenda dizia, férias familiares perfeitas com as pessoas que mais importam. As fotos continuaram através do dia do meu casamento. Café da manhã numa varanda de hotel com vista para o oceano. Um tour guiado numa plantação de abacaxi. Jantar num restaurante exclusivo à beira-mar onde meu pai era mostrado levantando um copo em um brinde às prioridades familiares. Eles não apenas declinaram comparecer ao meu casamento. Eles deliberadamente planejaram uma reunião familiar alternativa que me excluía inteiramente. A viagem ao Havaí teria sido reservada meses com antecedência, significando que eles nunca pretenderam vir ao meu casamento desde o momento que anunciei. Rolei através de comentário após comentário dos amigos deles. Que família linda! Vocês todos parecem tão felizes.
Os avós perfeitos com a família perfeita. Nenhuma pessoa perguntou por que eles estavam no Havaí durante o casamento da filha mais nova. Quando Noah saiu do banheiro, me encontrou chorando silenciosamente, o telefone ainda agarrado na minha mão. Sem dizer palavra, ele sentou ao meu lado e olhou a tela. "Oh, Esther", ele disse suavemente, pegando o telefone e colocando de lado. "Sinto muito. Eles planejaram", consegui dizer através das lágrimas. "Eles planejaram umas férias familiares especificamente durante meu casamento. Não foi um conflito. Foi uma declaração." Noah me segurou enquanto eu chorava, molhando sua camiseta com lágrimas na que deveria ser a noite mais feliz das nossas vidas. Uma vez que me acalmei, tentei ligar para minha mãe. Era tarde no Havaí, e ela atendeu na terceira tentativa. "Esther, há algo errado?" Ela perguntou, sons de risadas e ondas do mar no fundo. "Vi suas postagens do Havaí", disse sem rodeios. "Vocês planejaram umas férias familiares durante meu casamento." "Sim, bem, como dissemos, tínhamos compromissos anteriores", ela respondeu suavemente. Júlia só conseguia certas datas livres e as crianças tinham atividades para contornar. "Vocês poderiam ter me contado que iam para o Havaí em vez de fazer parecer conflitos separados. Isso faria diferença?" Ela perguntou. "O resultado seria o mesmo. Tínhamos obrigações mais importantes." Mais importantes. As palavras ficaram entre nós como um veredicto. Eu era menos importante que umas férias na praia. "Preciso ir", minha mãe continuou. "Seu pai está me esperando no luau. Espero que sua pequena cerimônia tenha corrido bem." Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando encarando o telefone. Noah gentilmente o removeu da minha mão e o desligou completamente. "Não mais hoje à noite", ele disse firmemente. "Amanhã começamos nossa lua de mel e nossa vida juntos. Eles não vão arruinar isso para nós." Ele estava certo. Eu havia passado anos demais deixando a desaprovação dos meus pais sombrear minha felicidade. Nossa lua de mel em Quebec foi maravilhosa, cheia de exploração, boa comida e momentos de pura alegria capturados tanto em fotografias quanto em nossos corações. Por 2 semanas, não verifiquei redes sociais ou liguei para minha família. Existi completamente no presente com um homem que me havia escolhido acima de todos os outros. Uma semana após retornar da lua de mel, a vida real recomeçou. Eu tinha uma pilha de fotos de casamento para editar e clientes para encontrar. Noah estava se preparando para o novo ano letivo. Estávamos nos estabelecendo em nosso apartamento recém-compartilhado, misturando nossos pertences e hábitos numa casa coesa. Eu estava numa sessão de fotos de noivado no jardim público quando meu telefone começou a zumbir repetidamente na minha bolsa. Ignorei até que a sessão estivesse completa, então verifiquei para encontrar 7 chamadas perdidas do meu pai e 3 mensagens de voz. Meu pai nunca me ligava, muito menos várias vezes em sucessão. A primeira mensagem de voz era tensa: "Esther, me ligue imediatamente sobre o empréstimo da propriedade Madison." A segunda, 1 hora depois, era mais urgente: "Isso é sério, Esther. O banco tem enviado avisos. Me ligue de volta." A terceira, apenas 20 minutos antiga, estava abertamente em pânico. "Os pagamentos do empréstimo não foram feitos. Eles estão ameaçando ação legal. Me ligue agora mesmo." Meu estômago afundou quando percebi do que se tratava. 3 anos antes, quando eu ainda estava desesperada pela aprovação dos meus pais, meu pai me pediu para ser avalista de um empréstimo para uma pequena propriedade comercial na qual ele estava investindo. O prédio Madison deveria ser uma coisa certa, um espaço de escritório numa área em ascensão que geraria renda de aluguel confiável. "É apenas uma formalidade", ele me assegurou. "Seu nome nos papéis ajuda com algumas vantagens fiscais, mas eu cuidarei de tudo. Todos os pagamentos, toda a papelada. Você não precisará se preocupar com nada." Contra meu bom senso eu havia assinado. Era uma das poucas vezes que meu pai havia me incluído em qualquer aspecto de seus negócios, e eu havia estado pateticamente grata pelo reconhecimento. Noah, com quem eu estava apenas começando a namorar na época, havia gentilmente sugerido que eu colocasse tudo por escrito, mas eu havia tido medo de que mostrar tal desconfiança fecharia essa rara porta para a aprovação paterna. Agora parecia haver um problema. Terminei de guardar meu equipamento e liguei para meu pai do banco do parque. Finalmente, ele atendeu na primeira tentativa. "Onde você esteve?" "Isso é uma emergência." "Eu estava trabalhando", pai, respondi. "O que está acontecendo com o empréstimo Madison?" "A empresa de administração que contratei tem sido incompetente", ele disse, raiva evidente em sua voz. "O prédio esteve meio vazio por meses, e eles falharam em me informar. A renda de aluguel não tem coberto os pagamentos do empréstimo." "Mas você tem feito os pagamentos mesmo assim, certo?" perguntei, já sabendo a resposta pelas suas mensagens em pânico. Eu estava cuidando disso, mas com as despesas da viagem ao Havaí e a mensalidade da escola particular das crianças de Júlia que ajudamos a pagar, houve alguns problemas temporários de fluxo de caixa. Presumi que a empresa de administração ainda estava coletando aluguel suficiente para cobrir os pagamentos mínimos. "Quantos pagamentos foram perdidos?" perguntei, minha calma profissional mascarando o pânico crescente que sentia. 3, ele admitiu.
O banco enviou avisos, mas estavam indo para o endereço do prédio, não para nossa casa. Só descobri quando um representante do banco me ligou diretamente ontem. 3 pagamentos perdidos. Meu nome nos documentos do empréstimo. Minha pontuação de crédito, que eu havia cuidadosamente construído enquanto estabelecia meu negócio, estava agora indubitavelmente prejudicada. O banco poderia vir atrás de qualquer um de nós pelo valor total, e dado que meu pai estava aparentemente tendo problemas de fluxo de caixa, eles provavelmente me escolheriam. Preciso que você transfira $40.000 para cobrir os pagamentos perdidos e multas. Meu pai continuou no mesmo tom autoritário que usava durante toda a minha infância. Uma vez que isso seja resolvido, podemos discutir reestruturar o empréstimo ou possivelmente vender a propriedade. $40.000, repeti, atônita. Pai, não tenho esse tipo de dinheiro parado. Acabei de pagar por um casamento e lua de mel. Certamente seu negócio tem fundos de emergência, ele insistiu. Esta é uma emergência familiar, Esther. Seu crédito também está em jogo. A ironia não passou despercebida. Meu casamento havia sido um evento trivial que não valia a pena comparecer, mas meus recursos financeiros eram considerados propriedade familiar para ser convocada em crise. Preciso de algum tempo para descobrir isso, disse, tentando manter minha voz estável. Te ligo amanhã. Isso não pode esperar, ele insistiu. O banco está ameaçando começar procedimentos de execução hipotecária até o fim da semana. Então já esperou tempo demais, respondi. Te ligo amanhã. Desliguei e imediatamente liguei para Noah, depois nosso consultor financeiro, depois um amigo advogado que se especializava em imóveis. O quadro que emergiu dessas conversas era pior do que eu havia inicialmente pensado. A propriedade havia sido mal administrada por quase um ano. Meu pai havia perdido não 3, mas 5 pagamentos, com os 2 primeiros tendo sido automaticamente cobertos pelo fundo de reserva que ele estabeleceu no início, que agora estava esgotado. O banco estava em seus direitos de exigir pagamento imediato dos valores perdidos mais multas. Se não cumprissemos, eles poderiam executar a propriedade e ainda vir atrás de ambos os avalistas pelo saldo restante se a venda não cobrisse o empréstimo. Além disso, minha pontuação de crédito já havia caído quase 100 pontos, potencialmente afetando tudo desde nossa capacidade de refinanciar nossa hipoteca até as taxas de juros dos nossos cartões de crédito. Naquela noite, Noah e eu sentamos na mesa da nossa cozinha, cercados por documentos financeiros e papéis legais. Não posso acreditar que ele deixou ficar tão ruim antes de me contar, disse esfregando minhas têmporas. E o timing, logo depois que faltaram ao nosso casamento por umas férias de luxo que aparentemente contribuíram para seus problemas de fluxo de caixa. Parece mais que coincidência, Noah concordou. A pergunta é, o que fazemos agora? Tínhamos opções, nenhuma delas particularmente boa. Poderíamos liquidar uma porção das minhas economias do negócio para cobrir os pagamentos perdidos, essencialmente recompensando a irresponsabilidade do meu pai. Poderíamos tentar forçar a venda da propriedade rapidamente, potencialmente com prejuízo. Ou poderíamos deixar ir para a execução, o que danificaria meu crédito por anos, mas poderia ser financeiramente melhor no longo prazo. Preciso entender por que isso aconteceu, disse finalmente. Antes de decidir qualquer coisa, quero o quadro completo. Na manhã seguinte, me encontrei com nosso consultor financeiro novamente, desta vez armada com todas as perguntas que deveria ter feito 3 anos atrás. Ela me ajudou a solicitar um histórico financeiro e de ocupação completo para a propriedade Madison. O que descobrimos era preocupante. O prédio nunca havia estado totalmente ocupado. O investimento coisa certa havia estado lutando desde o início, com meu pai constantemente retirando qualquer lucro assim que acumulava, em vez de construir um fundo de reserva adequado. A empresa de administração havia realmente estado enviando relatórios, só que não para o endereço que meu pai alegava. Mais revelador, meu pai havia parado de fazer pagamentos bem na época que teria estado reservando e pagando pelas férias no Havaí. Parece estar roubando Pedro para pagar Paulo, minha consultora financeira disse francamente. Exceto que neste caso você é Pedro. Senti uma clareza fria descer sobre mim. Isso não era apenas má administração financeira. Isso era meu pai priorizando umas férias de luxo com sua família real sobre suas obrigações legais e éticas a um empréstimo que poderia me devastar financeiramente. Quando liguei para meu pai de volta naquela noite, estava calma e preparada. Revisei os registros financeiros da propriedade Madison. Comecei. Como você acessou isso? Ele interrompeu, parecendo alarmado. Sou avalista do empréstimo, pai. Tenho direitos legais a essa informação. Por que você começou a perder pagamentos exatamente quando reservou a viagem ao Havaí? Isso é totalmente não relacionado, ele se atrapalhou. Irrelevante para a situação atual. Você providenciou a transferência para cobrir os pagamentos perdidos? Não, disse simplesmente. Não providenciei. O que você quer dizer com não? Isso afeta seu crédito também, Esther. Seja razoável. Estou sendo razoável. De fato, consultei conselheiros financeiros e legais para determinar o curso de ação mais razoável. Qual é? Ele exigiu. Te conto amanhã, respondi.
Preciso de mais um dia para finalizar os detalhes. Não temos tempo para seus jogos, ele retrucou. Isso é sério. Sim, concordei. É sério. Assim como meu casamento era sério para mim. Desliguei antes que ele pudesse responder, então me virei para Noah, que havia estado sentado ao meu lado segurando minha mão durante toda a ligação. Tem certeza sobre isso? Ele perguntou calmamente. Absolutamente assenti. Pela primeira vez na vida, vou tratar meus pais exatamente da maneira como eles me trataram. As próximas 24 horas foram um turbilhão de atividade. Me encontrei com o advogado novamente para entender exatamente quais eram minhas obrigações e opções legais em relação ao empréstimo. Falei com o especialista em reparação de crédito sobre mitigar o dano à minha pontuação de crédito. Consultei com o corretor de imóveis sobre o valor real de mercado da propriedade Madison versus o que meu pai alegava que valia. O que emergiu foi um quadro das finanças dos meus pais que me surpreendeu. Apesar de seu estilo de vida de classe alta e aparente riqueza, eles estavam significativamente sobrecarregados. A propriedade Madison era apenas um de vários investimentos que estavam tendo desempenho inferior. Eles haviam feito uma segunda hipoteca em sua casa para ajudar Julia a comprar a dela. Estavam contribuindo substancialmente para a mensalidade da escola particular e atividades extracurriculares da minha sobrinha e sobrinho. E mantinham associações em 2 clubes exclusivos que custavam milhares anualmente. Em resumo, eles estavam vivendo além de seus meios enquanto projetavam uma imagem de sucesso e estabilidade financeira. As férias no Havaí haviam sido cobradas num cartão de crédito já próximo do limite. O escritório de advocacia do meu pai, embora prestigioso, havia estado perdendo clientes para firmas mais jovens e mais experientes em tecnologia. Minha mãe havia recentemente reduzido suas horas de administração hospitalar, mas não seus hábitos de gastos. Eles não estavam à beira da falência, mas estavam longe da posição segura que sempre projetaram, e agora esperavam que eu, a filha que haviam dispensado e desvalorizado, os socorresse. Armada com esse conhecimento e um plano claro, liguei para meu pai exatamente 24 horas após nossa última conversa. Finalmente ele atendeu. Me diga que tenho dinheiro pronto para transferir. Não tenho, respondi calmamente. Esther, não é hora para vingança mesquinha porque perdemos seu casamento. Esta é uma emergência financeira. Não me contacte sobre assuntos triviais, disse, usando as palavras exatas e o tom desdenhoso que minha mãe havia usado sobre meu casamento. Houve um momento de silêncio chocado do outro lado da linha. O que você acabou de dizer? Ele finalmente gaguejou. Assuntos triviais, repeti, como pagamentos de empréstimo, ou execuções hipotecárias ou pontuações de crédito. São triviais comparados às coisas importantes na vida, não concorda? Isso é ultrajante, ele explodiu. Sua mãe e eu te criamos melhor que isso. Vocês me deram tudo exceto sua presença no meu casamento, rebati, exceto seu respeito pela minha carreira, exceto seu amor incondicional. Isso não é justo, ele protestou. Nós sempre te apoiamos quando era conveniente, quando combinava com sua visão para mim, quando não conflitava com o recital ou apresentação ou férias de Julia. Mas quando precisei que vocês simplesmente aparecessem no dia mais importante da minha vida, escolheram o Havaí. Isso é completamente diferente, ele insistiu. É? Vocês decidiram que meu casamento era trivial? Decidi que sua emergência financeira é igualmente trivial para mim. Vamos perder a propriedade, ele advertiu. Seu crédito será arruinado. Já falei com o banco, informei. Trabalhei um acordo já que sou avalista, não o devedor principal. Tenho opções para me proteger que não envolvem te dar $40.000. Que opções? Ele exigiu. Isso não é sua preocupação, respondi, assim como meu casamento não era sua preocupação. Você não pode fazer isso conosco, ele disse, sua voz agora com uma nota de medo genuíno. Sua mãe ficará devastada. Imagino que ficará, concordei. Assim como fiquei devastada vendo fotos de todos vocês no Havaí no dia do meu casamento. A diferença é que não fiz nada para merecer essa dor. Você, por outro lado, tomou uma série de decisões financeiras irresponsáveis enquanto me tratava como uma ideia tardia. Somos seus pais, ele disse. Como se esse único fato devesse anular todo o resto. Sim, reconheci. E passei 30 anos tentando conquistar seu amor e aprovação. Terminei com isso agora. Vou me proteger financeiramente das suas decisões e não vou mais aceitar ser tratada como menos valiosa que minha irmã ou umas férias na praia. Você vai se arrepender disso, ele advertiu. Quando se acalmar e pensar racionalmente, verá que família tem que vir primeiro. Concordo completamente, disse. Família deveria vir primeiro. Lembrem-se disso na próxima vez que tiverem que escolher entre um luau e o casamento da filha. Encerrei a ligação e sentei no silêncio súbito da minha sala de estar. Noah, que havia estado ao meu lado durante tudo, me envolveu em seus braços. Como você se sente? Ele perguntou suavemente. Mais leve, percebi. Como se tivesse acabado de largar algo que estive carregando toda a minha vida. O peso havia sido o esforço constante para conquistar sua aprovação, a esperança persistente de que um dia eles me valorizariam tanto quanto valorizavam Julia. Largar esse fardo era tanto aterrorizante quanto libertador.
O acordo que trabalhei com o banco era direto. Eu não contribuiria com dinheiro algum para recuperar os pagamentos perdidos. Em vez disso, havia negociado ter meu nome removido do empréstimo em troca de uma garantia contra minha porção de qualquer herança eventual dos meus pais. Era um acordo incomum ao qual o banco inicialmente resistiu. Mas meu advogado havia sido persistente, e meu excelente histórico de crédito comercial o havia ajudado. Meu pai agora teria que lidar com as consequências de suas decisões financeiras sem me usar como rede de segurança. A propriedade provavelmente iria para execução a menos que ele conseguisse encontrar o dinheiro em outro lugar. Meu crédito levaria a um golpe, mas com a documentação da situação e minha abordagem proativa, o especialista em reparação de crédito acreditava que poderíamos mitigar muito do dano dentro de um ano. Mais importante, eu havia finalmente me defendido de uma maneira que meus pais não podiam ignorar ou dispensar. Eu havia me valorizado quando eles não o faziam. As consequências foram rápidas e extensas. Dentro de 24 horas da minha conversa com meu pai, meu telefone começou a zumbir com mensagens de membros da família estendida. Aparentemente, meus pais não perderam tempo compartilhando sua versão dos eventos. Minha tia Sofia, irmã da minha mãe, enviou um texto longo expressando sua decepção com meu abandono da família em sua hora de necessidade. Meu primo Robert, que sempre foi próximo de Júlia, deixou uma mensagem de voz sugerindo que eu estava sendo infantil e vingativa. Até minha avó, geralmente neutra em conflitos familiares, ligou para perguntar se eu realmente havia me recusado a ajudar seu pobre pai com um contratempo financeiro temporário. Nenhum deles mencionou o casamento. Nenhum reconheceu que meus pais haviam escolhido umas férias sobre um dos dias mais significativos da minha vida. Na narrativa que estavam espalhando, eu era a filha ingrata que havia dado as costas à lealdade familiar por queixas mesquinhas. Júlia ligou 3 dias após minha conversa com meu pai. Quase recusei a ligação, mas decidi que era melhor ouvir o que ela tinha a dizer. Você precisa consertar isso, ela disse sem rodeios. Papai está um desastre e mamãe não parou de chorar. Olá para você também, Júlia, respondi calmamente. Como foi o Havaí? É sobre isso que se trata? Você está punindo eles porque perderam seu casamento. Cresça, Esther, a vida não é toda sobre você. A ironia dessa declaração da irmã que havia sido o centro do nosso universo familiar por 3 décadas não passou despercebida. Isso é sobre limites, expliquei, e consequências. Papai tomou decisões financeiras que colocaram meu crédito e futuro financeiro em risco sem me consultar. Depois esperou que eu o socorresse sem questionamentos logo depois de demonstrar o pouco que meus grandes eventos de vida importam para vocês. Havíamos planejado aquela viagem há meses, ela argumentou. As crianças tinham atividades para contornar. Minha agenda do hospital é incrivelmente rígida. E ainda assim, de alguma forma, todos vocês conseguiram coordenar para a viagem ao Havaí perfeitamente, só não para meu casamento. Isso era diferente, ela insistiu. Sim, era, concordei. Uma era umas férias. A outra era sua única irmã se casando. Sabe qual é seu problema, Esther? Você sempre teve ciúmes de mim, do meu sucesso, minha família, meu relacionamento com mamãe e papai. Esta é apenas sua maneira de chamar atenção. Não quero mais a atenção deles, Júlia. Só quero ser tratada com respeito básico, o que aparentemente é pedir demais. Você sabia que papai usou o dinheiro da viagem ao Havaí em vez de fazer pagamentos do empréstimo que tem meu nome? Que ele colocou meu futuro financeiro em risco para que todos vocês pudessem ter margaritas na praia. Não foi isso que aconteceu, ela protestou, embora com menos certeza. Pergunte a ele, sugeri. Peça os extratos bancários e registros de pagamentos. Veja quando os pagamentos pararam e quando a viagem ao Havaí foi reservada. Houve silêncio do outro lado da linha. Olha, continuei mais gentilmente. Nunca tive ciúmes de você. Escolhi um caminho diferente que me faz feliz. Tudo que sempre quis foi que eles respeitassem essa escolha e aparecessem para os momentos importantes da maneira como sempre fizeram por você. Isso é realmente tão irracional? Tenho que ir, ela disse abruptamente. As crianças precisam jantar. Conversaremos sobre isso mais tarde. Mas não conversamos sobre isso mais tarde. Júlia se retirou para o silêncio, nem me defendendo para nossos pais nem continuando a me atacar diretamente. Ela sempre evitou conflitos que não a beneficiavam diretamente, e esta não foi exceção. Noah foi minha rocha durante todo o drama familiar. Ele nunca sugeriu que eu me reconciliasse pelo bem da paz ou cedesse à pressão crescente. Em vez disso, me ajudou a documentar tudo cuidadosamente, preservando e-mails, mensagens de texto e registros financeiros que mostraram a verdadeira sequência dos eventos. Quando me preocupei se estava sendo dura demais, ele gentilmente me lembrou de todos os anos que aceitei o tratamento desdenhoso deles. Você não está cortando relações com eles, ele apontou. Está apenas exigindo o mesmo respeito que lhes dá. Isso é saudável, não duro. Para minha surpresa, alguns membros da família realmente entraram em contato em apoio uma vez que ouviram meu lado da história. Minha tia Karen, que me levou pelo corredor, ligou para me dizer que estava orgulhosa de mim por finalmente me defender. Sua mãe sempre teve favoritos, ela disse francamente.
Amo minha irmã, mas não lhe fez favores te tratando como menos. Já era a hora de alguém chamá-la na conversa. Minha prima Daniele, que se distanciou das reuniões familiares anos atrás por razões que nunca entendi completamente, me enviou um texto simples: bem-vinda ao outro lado. Às vezes é solitário, mas muito mais saudável. Me ligue se precisar falar com alguém que entende. Até meu tio Peter, irmão do meu pai que raramente se envolvia em assuntos familiares, enviou um e-mail para dizer que, embora não tomasse lados no conflito, sempre admirou minha independência e determinação para construir uma vida pelos meus próprios termos. Esses aliados inesperados ajudaram a equilibrar o coro de parentes insistindo que eu deveria perdoar e esquecer pelo bem da harmonia familiar. Eles me lembraram que me defender não era egoísta ou vingativo, mas necessário e há muito tempo devido. Enquanto isso, me joguei na construção do meu negócio e casamento. O estúdio fotográfico expandiu, adicionando uma terceira fotógrafa associada e mudando para um espaço maior que incluía uma pequena galeria para exibir nosso trabalho. Noah recebeu uma promoção para professor líder em sua escola, desenvolvendo um novo currículo integrado de artes que seu diretor descreveu como revolucionário. Reformamos nosso apartamento, criando um lar que refletia ambas nossas personalidades. Viajamos quando podíamos, fazendo viagens de fim de semana para estados próximos e planejando uma jornada maior para a Europa no verão seguinte. Construímos amizades com outros casais que apoiavam nossos objetivos e celebravam nosso sucesso sem competição ou julgamento. Em resumo, criamos o ambiente amoroso e solidário que nunca experimentei crescendo. Nossa casa se tornou um lugar onde conquistas eram celebradas, independente do campo, onde contratempos eram recebidos com encorajamento em vez de crítica, e onde amor nunca era condicional a atender os padrões de outra pessoa. 6 meses após o confronto com meu pai, recebi uma carta formal do banco confirmando que meu nome havia sido removido do empréstimo da propriedade Madison conforme nosso acordo. A propriedade não havia ido para a execução afinal. De alguma forma meu pai havia encontrado fundos para recuperar os pagamentos, embora nunca me contou como. Suspeitei que pode ter emprestado de amigos ou liquidado outros investimentos em vez de enfrentar o constrangimento social de uma execução. Minha pontuação de crédito estava se recuperando lenta, mas firmemente. O especialista em reparação de crédito me ajudou a documentar a situação de maneiras que mitigaram parte do dano. E meu histórico financeiro excelente funcionou a meu favor. Levaria mais um ano para me recuperar totalmente, mas o pior do impacto estava atrás de mim. Mais importante, eu estava me curando emocionalmente. A terapeuta que comecei a ver após o casamento me ajudou a trabalhar através do luto complexo de essencialmente perder minha família de origem enquanto construía minha família de escolha. Ela me ajudou a ver que a incapacidade dos meus pais de me valorizar era uma limitação deles, não um reflexo do meu valor. Você não pode fazer alguém te amar da maneira que precisa ser amada, ela me disse numa sessão particularmente poderosa, mas pode parar de aceitar menos do que merece. Foi uma lição dolorosa, mas necessária. Pela primeira vez na vida, estava definindo meu valor pelos meus próprios termos em vez de através da lente estreita de conquista e status dos meus pais. Um ano após nosso casamento, Noah me surpreendeu com uma escapada de fim de semana para celebrar nosso aniversário. Ele escolheu uma pousada encantadora numa cidade costeira, conhecendo meu amor pela fotografia oceânica. O dono havia preparado nosso quarto com champanhe e flores, e Noah havia arranjado para termos um jantar privativo na praia ao pôr do sol. Enquanto brindávamos nosso primeiro ano de casamento, percebi o quanto havia mudado em 12 meses, não apenas externamente com a expansão dos negócios e renovações em casa, mas internamente. Estava mais calma, mais confiante, menos dirigida pela necessidade de me provar. No que está pensando? Noah perguntou, notando meu humor contemplativo. Em como me sinto diferente agora comparado ao ano passado, respondi, como finalmente parei de correr. Correr? Correr para alcançar, para ser boa o suficiente para conquistar a aprovação que nunca viria, não importa quão rápido ou longe eu corresse. Ele apertou minha mão. Você sempre foi suficiente. Só fico feliz que agora você também possa ver isso. Meu relacionamento com meus pais se estabeleceu num novo padrão. Após meses de mensagens raivosas ou silêncio completo, minha mãe havia entrado em contato por volta dos feriados com um e-mail cuidadosamente neutro perguntando sobre nossos planos para o Natal. Respondi educadamente, mas firmemente que passaríamos o feriado com a família de Noah. Desde então, estabelecemos o que minha terapeuta chamou de distância civil. E-mails ocasionais ou ligações breves que permaneciam em tópicos seguros como tempo ou notícias gerais. Nenhuma discussão sobre meus sucessos comerciais ou sua situação financeira. Nenhuma menção de Júlia ou sua família. Era superficial, mas administrável, um relacionamento construído sobre polidez mútua em vez de conexão autêntica. Havia aceitado que isso era provavelmente tudo que teríamos. Meus pais eram muito estabelecidos em seus valores e percepções para realmente mudarem, e eu não estava mais disposta a me contorcer para caber em suas expectativas.
A distância entre nós era a consequência natural de 30 anos de amor condicional encontrando seu primeiro limite real. O que me surpreendeu foi quanta paz encontrei nessa aceitação. A dor constante de buscar aprovação havia sido substituída pela confiança quieta de conhecer meu próprio valor. Ainda tinha momentos de tristeza sobre o que poderia ter sido, mas eles não me dominavam mais ou definiam meus dias. Meu negócio continuou prosperando com uma reputação crescente por capturar momentos autênticos em vez de perfeição posada. Uma revista de casamentos prestigiosa havia destacado meu trabalho em sua edição de primavera, chamando meu estilo de revolucionário em sua honestidade emocional. A matéria trouxe uma onda de novos clientes, permitindo que aumentasse minhas taxas e fosse mais seletiva sobre os casamentos que aceitava. Noah e eu havíamos começado a discutir filhos, uma conversa que trazia tanto animação quanto ansiedade. Me preocupava em repetir padrões, de alguma forma transmitir o amor condicional que experimentei a uma criança minha. Mas você não é sua mãe, minha terapeuta me lembrou quando compartilhei esses medos. Você fez o trabalho de reconhecer esses padrões. Essa consciência sozinha é um preventivo poderoso. Ela estava certa, claro. O próprio fato de me preocupar em repetir os erros dos meus pais significava que era improvável que o fizesse inconscientemente. Noah e eu estávamos construindo nosso relacionamento e potencial família futura numa base de aceitação e apoio em vez de expectativa e comparação. Em março, justo quando estávamos seriamente considerando começar uma família, meu tio Jack faleceu inesperadamente de um ataque cardíaco. Seu funeral seria a primeira vez que veria meus pais e irmã cara a cara desde o confronto sobre o empréstimo. Considerei não comparecer, mas tio Jack havia sido um dos poucos membros da família que consistentemente apareceu para mim. Ele merecia ser honrado independentemente do meu desconforto com as dinâmicas familiares que seu funeral implicaria. Noah e eu voamos para Chicago para o serviço, reservando um hotel em vez de ficar com parentes para manter alguma distância emocional. O funeral foi bem frequentado, um testemunho ao amplo círculo de amigos de meu tio e impacto positivo em sua comunidade. Meus pais chegaram justo antes do serviço começar, parecendo mais velhos do que eu me lembrava. O cabelo do meu pai havia ficado completamente grisalho e minha mãe parecia ter perdido peso. Eles acenaram rigidamente na minha direção, mas não fizeram movimento para se aproximar. Julia e sua família sentaram com eles na primeira fila enquanto Noah e eu escolhemos lugares várias fileiras atrás com minha tia Karen. Após o serviço, durante a recepção na casa da minha tia, estava ajudando a arranjar comida na cozinha quando minha mãe entrou. Ficamos desajeitadamente por um momento antes dela falar. Seu negócio de fotografia parece estar indo bem, ela disse. Vi a matéria da revista. Fiquei surpresa que ela soubesse sobre isso. Sim, tem sido um bom ano profissionalmente. Seu pai e eu estamos vendendo a casa, ela continuou, rearranjando biscoitos numa bandeja desnecessariamente. É grande demais para só nós dois agora. Sinto muito saber disso, disse sem certeza de que resposta ela queria. Encontramos um condomínio legal mais perto da família de Julia, menor mas adequado para nossas necessidades. Assenti, reconhecendo a realidade financeira por trás da redução, mas escolhendo não comentar sobre isso. A propriedade Madison foi vendida no mês passado, ela acrescentou. Não pelo que seu pai esperava, mas suficiente para quitar o empréstimo. Fico feliz que deu certo, disse sinceramente. Embora tivesse mantido minha posição sobre não o socorrer, nunca desejei sua ruína financeira. Caímos em silêncio novamente, o peso de tudo que permanecia não dito pesando entre nós. Finalmente minha mãe endireitou os ombros da maneira familiar que sinalizava que havia tomado uma decisão. Seu pai e eu podemos ter sido precipitados em nossa avaliação do seu casamento, ela disse cuidadosamente. Lamentamos tê-lo perdido. Não era bem um pedido de desculpas, mas um reconhecimento de que suas ações poderiam ter sido questionáveis. Vindo da minha mãe, era significativo mesmo assim. Obrigada por dizer isso, respondi. Significa algo ouvir. Outra pausa, então ela acrescentou. Noah parece um bom homem. O melhor, confirmei. Ele me faz muito feliz. Ela assentiu uma vez decisivamente, então pegou a bandeja de biscoitos. Deveria levar estes para os convidados. Foi uma troca pequena, apenas 5 minutos de conversa, mas representou a primeira rachadura no muro entre nós. Não reconciliação, ainda não, mas talvez o início de um relacionamento mais honesto, construído sobre quem realmente éramos em vez de quem ela sempre quis que eu fosse. 2 meses após o funeral, descobri que estava grávida. Noah ficou eufórico, me girando pela nossa sala quando mostrei o teste positivo. Concordamos em esperar até que o primeiro trimestre estivesse completo, antes de compartilhar a notícia amplamente. Mas a perspectiva de nos tornarmos pais encheu nossa casa com uma nova energia e propósito. Quando chegou a hora de contar às nossas famílias, convidamos os pais de Noah para jantar e compartilhamos a notícia pessoalmente, resultando em lágrimas felizes e ofertas imediatas de babá e móveis de berçário. Para meus pais, escolhi uma simples ligação, me preparando para uma resposta morna. Para minha surpresa, minha mãe realmente ofegou com o que soava como prazer genuíno. Um bebê.
Oh Esther, que notícia maravilhosa! Quando você vai dar à luz? 15 de dezembro, disse a ela bem antes do Natal. Seu primeiro Natal como pais, ela disse, uma melancolia em sua voz que raramente ouvia. Será mágico. Conversamos por quase 30 minutos, mais tempo que qualquer conversa que havíamos compartilhado em mais de um ano. Ela fez perguntas práticas sobre minha saúde e cuidados pré-natais, mas também outras mais emocionais sobre como eu estava me sentindo sobre me tornar mãe. Pela primeira vez, ela parecia estar realmente ouvindo minhas respostas em vez de formular seu próximo ponto. Quando estávamos prestes a desligar, ela hesitou e então disse, seu pai e eu gostaríamos de visitar depois que o bebê nascer. Se isso for aceitável para você e Noah. Era um ramo de oliveira inesperado, que tanto me tocou quanto me aterrorizou. O pensamento dos meus pais na minha casa, segurando minha criança, trouxe uma mistura complexa de esperança e ansiedade. Vamos planejar isso uma vez que o bebê nasça, disse cuidadosamente. Não tenho certeza de como serão essas primeiras semanas. Claro, ela concordou rapidamente. Apenas nos avise quando estiver pronta. Podemos esperar. As últimas 3 palavras me atingiram com força. Podemos esperar. Meus pais já haviam esperado por algo relacionado a mim antes? Já haviam ajustado suas expectativas ou horários para acomodar minhas necessidades em vez de exigir que eu acomodasse as deles? Era algo pequeno, mas sugeria uma mudança por mais ligeira na nossa dinâmica. Conforme minha gravidez progrediu, me vi refletindo profundamente sobre minha própria infância e o tipo de pai que queria ser. Escrevi extensivamente no diário, processando memórias e sentimentos com uma intensidade que às vezes me surpreendeu. Minha terapeuta me ajudou a distinguir entre os padrões que queria quebrar e os valores que queria manter, entre medos legítimos e pensamento catastrófico. Uma entrada que escrevi durante meu 7º mês capturou particularmente minha jornada. Costumava pensar que amor era algo que você conquistava através de conquistas, aparência ou conformidade. Essa crença moldou todos os relacionamentos na minha vida até Noah me mostrar que amor real é sobre ser vista e aceita exatamente como você é. Minha criança nunca terá que conquistar meu amor. Ela o terá desde sua primeira respiração, independente de seus talentos, escolhas ou caminho na vida. Ela saberá com absoluta certeza que, embora eu possa nem sempre entendê-la, sempre amarei. Essa é minha promessa e minha cura. O dia que nossa filha Lily nasceu foi o mais transformador da minha vida. No momento em que a colocaram nos meus braços, pequena e perfeita com uma cabeça de cabelos escuros, entendi amor de uma maneira que nunca havia entendido antes. Era instantâneo, incondicional e avassalador em sua intensidade. Eu faria qualquer coisa, daria qualquer coisa para proteger e nutrir este ser milagroso que de alguma forma emergiu do nosso amor. Noah foi um pai natural, confiante e gentil enquanto embalava Lily contra seu peito. Seus pais visitaram o hospital no primeiro dia, trazendo sapatinhos feitos à mão e lágrimas de alegria. Minha tia Karen e prima Daniele vieram no dia seguinte com presentes práticos e ofertas de ajuda uma vez que chegássemos em casa. Meus pais esperaram, como prometido. 2 semanas após o nascimento de Lily, quando havíamos estabelecido algo parecido com uma rotina e eu me senti pronta para mais visitantes, liguei para convidá-los a conhecer sua neta. Eles chegaram carregando presentes que mostraram mais consideração do que eu esperava. Uma bela caixa de música de madeira feita artesanalmente que tocava uma canção de ninar, uma coleção de livros infantis clássicos, uma pequena pulseira de prata que minha mãe explicou que havia sido dela quando bebê. Deveria ficar na família, ela disse, enquanto me entregava a pequena caixa de veludo. Para sua filha agora. Vendo meu pai segurar Lily com ternura incomum, vi um lado dele que nunca havia testemunhado antes. Sua formalidade rígida usual derreteu enquanto ele gentilmente a balançava, murmurando palavras sem sentido quando ela se agitava. Ela tem seus olhos, minha mãe observou, pairando por perto. A mesma forma. Noah acha que ela tem meu queixo teimoso também, respondi com um sorriso. Isso a servirá bem, meu pai disse inesperadamente. Determinação é uma característica valiosa. Foi talvez a primeira vez que ele havia enquadrado minha teimosia como uma qualidade positiva em vez de uma falha de caráter a ser corrigida. Encontrei seus olhos por cima da cabeça de Lily, vi algo novo lá. Não exatamente aprovação, mas reconhecimento. Reconhecimento de quem eu era em vez de decepção por quem eu não era. Nosso relacionamento permaneceu complexo e às vezes tenso. Padrões antigos não desapareceram da noite para o dia, e ainda havia momentos de tensão e mal-entendidos. Mas Lily criou uma ponte entre nós, um terreno comum de amor que transcendia mágoas passadas. Estabeleci limites claros sobre o envolvimento deles, estabelecendo desde o início que, embora fossem bem-vindos na vida de Lily, Noah e eu tomaríamos todas as decisões parentais. Para minha surpresa, eles largamente respeitaram esses limites, talvez entendendo que seu acesso à neta dependia de respeitar os pais dela. 2 anos se passaram desde aquele confronto sobre o empréstimo. Meu negócio continua prosperando. Meu casamento cresce mais forte a cada dia e minha filha enche nossa casa com alegria e admiração. Meu relacionamento com meus pais não é nem perfeito nem completamente curado.
mas é mais honesto do que jamais foi. Não busco mais sua aprovação ou meço meu valor através de seus olhos. Construí uma vida definida pelo amor em vez de conquista, por conexão em vez de competição. Acontece que se defender não é apenas sobre o momento do confronto, mas sobre a vida que você cria depois, pelos seus próprios termos e de acordo com seus próprios valores. Se minha história ensina alguma coisa, é que seu valor é inerente, não conquistado. Que relacionamentos saudáveis requerem respeito mútuo, não acomodação unilateral. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é dizer não àqueles que não conseguem ver seu valor. E que eventos triviais como casamentos e pagamentos de empréstimos frequentemente revelam as verdades mais profundas sobre quem realmente importa em nossas vidas e como devemos permitir ser tratados. Você já teve que estabelecer limites com membros da família que não valorizavam você ou suas escolhas? O que ajudou você a encontrar coragem para se defender?